Bora falar agora sobre transmissão de calor, hein? Esse é um papo bem legal, tem muitos exemplos do cotidiano. Vamos tentar fazer rapidinho aí, sucinto. Bom, processo de transmissão de calor. Nós temos três, tá? Dos três processos de transmissão de calor, primeiro, condução. A condução é um processo de transmissão de calor que ocorre principalmente dos sólidos. Não ocorre transmissão de matéria, só energia mesmo, e não ocorre no vácuo, tá? Assim, a condução ela vai acontecer, por exemplo, quando tu coloca uma colher na panela, tu vai botar a mão e ela queima. O calor se propagou ali por condução, tá? Claro que é muito difícil do calor se propagar de uma forma só. Sempre vai ser ali tem condução, tem radiação do fogo, tem muita coisa. Mas no metal, naquele sólido ali, foi por condução. Literalmente, de molécula a molécula, a energia foi passando de molécula para outra, e todo mundo foi se agitando. Aumentou a agitação molecular, aumentou a temperatura. Condução, hein? Bom, na condução, imagina, sabe essas portas anti-chama, essas portas de incêndio de prédio que são grossas assim? Por que elas são grossas? Para impedir a troca de calor se estiver pegando fogo do outro lado. É isso que ela faz. Então, para explicar isso, a gente vai usar aí a lei de Fourier. Lei de Fourier. Está falando de fluxo de calor. O que é fluxo de calor? É a quantidade de calor que passa por um corpo por unidade de tempo. Isso é o fluxo de calor. Bom, aí o fluxo de calor depende do quê? Depende do coeficiente de condutividade térmica. Olha só, coeficiente de condutividade térmica. Esse coeficiente depende do material. Nos corpos que são condutores de calor costuma ser maior, no corpo que é isolante costuma ser menor. Se estiver agora num lugar que tem assim uma cadeira de metal, coloca a mão no metal e coloca a mão, no teu sofá, assim, no colchão, assim, na almofadinha. Vai parecer que o metal está mais gelado, mas não é que ele está mais gelado, é uma sensação térmica, porque ele é mais condutor de calor. Ele tem um coeficiente de condutividade térmica maior. Aí a gente perde calor e tem a sensação de frio. Depende da área, quanto maior a área, depende do ΔT. Está pegando fogo do lado de lá e aqui está gelado, vai passar mais calor, né? Sempre do corpo de maior para de menor temperatura. E esse Lzinho aqui depende da espessura. Quanto mais grossa for a porta, menos calor vai passar. Estamos falando da lei de Fourier. Vamos fazer uma aplicação, vai ser o exercício 5 das atividades daqui a pouco. Então, o primeiro processo de propagação de calor, transmissão de calor, a condução. Vamos para o segundo, agora a convecção. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre nos fluidos, líquido e gasoso, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma panela no fogo. Se tu já observou a panela no fogo, tu nota que quando começa a ferver, tem um movimento. Esse movimento é o quê? A água quente esquenta, fica menos denso, sobe, a fria desce. E isso vai dando esse movimento aqui. Esse movimento está transmitindo calor por convecção. Convecção ocorre no fluido com transmissão de matéria, nesse caso aqui a água, tá? Não ocorre no vácuo. Esse movimento aqui é chamado de corrente de convecção. Olha só, aqui eu fiz um desenho, a Terra e o Sol aqui ele vai estar esquentando. Ele esquenta, né? Ele esquenta. Quando ele esquenta, o ar aqui fica, a parte mais quente fica menos densa, porque aumenta a agitação, menos denso sobe. Aí o ar frio desce, essas são as correntes de convecção. Aqui eu posso falar do ciclo d'água, o vapor sobe nas nuvens, condensa, volta a chuva, tá? Então as correntes de convecção aí, elas têm muita aplicação. Aqui eu botei um parapente, uma asa delta. Já ouviu falar nas termas? O que são as termas? É o ar quente subindo. Se tu pensar no urubu, velho, o urubu, ele literalmente consegue enxergar essas correntes de convecção, porque ele enxerga numa frequência diferente da nossa, menor, na frequência do infravermelho.
Então ele vê literalmente isso, tá? Bom, falei contigo de convecção. Para fechar agora, vou falar contigo do último processo de transmissão de calor, que é a irradiação. O que é a irradiação? É o processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Radiação, calor mesmo. E isso aqui acontece no vácuo, porque é assim que a energia do Sol chega até a gente. Se tu coloca a mão no fogo assim, sente o calorzinho, é por irradiação. Se chega bem pertinho assim de um brother assim, ó, e colocar a mão, essa parte da mão assim, ó, pertinho do rosto, sem encostar, tu vai sentir o calorzinho do corpo do parceiro. Por quê? Porque ali ele está irradiando calor. Tá? Falei contigo agora dos 3 processos de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. Certo? Agora a gente vai para atividades. Vamos junto?